Muitas bombas por hoje, viu, Flávia? Aliás, literalmente, a gente volta ao vivo com imagens do helicóptero da Rede TV que sobrevoa a Avenida Paulista, em São Paulo. Manifestantes protestam contra a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Protestos também acontecem em Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. A gente vê essa manifestação ganhando corpo na Paulista, ficando cada vez maior. Pelo menos um sentido da avenida está totalmente fechado, sentido Consolação, depois dos grandes protestos que aconteceram no último domingo. Agora essa manifestação espontânea de pessoas revoltadas, indignadas com a nomeação do presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Eles também protestam pelo impeachment ou renúncia da presidente Dilma Rousseff. Então esse protesto foi se formando, foi ganhando corpo na Avenida Paulista e agora já bloqueia um trecho grande desta avenida, dessa via, que é uma das principais aqui de São Paulo. Estas são imagens ao vivo do helicóptero da Rede TV. Lembrando que simultaneamente acontece um protesto em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto. Cerca de 2.000 pessoas, pelo menos, protestam também contra a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Há panelaços também em São Paulo e em várias outras cidades. Agora vamos ouvir um trecho de uma ligação entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff, que foi gravada. Esse grampo foi autorizado pelo juiz Sérgio Moro e hoje, agora há pouco, alguns instantes, ele resolveu suspender o sigilo dessa gravação. Esses áudios foram divulgados. A conversa foi gravada logo depois do ex-presidente Lula ser levado para prestar depoimento na Polícia Federal no último dia 4 de março. Ele critica a movimentação e acusa o juiz Sérgio Moro de fazer um espetáculo. Vamos ouvir. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Olha, na verdade são vários áudios que foram divulgados. Este que você acabou de ouvir também é uma conversa entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, na qual ela diz que está enviando o termo de posse ao ex-presidente Lula. Como a posse dele se dará apenas na próxima terça-feira, esse termo garantiria que ele não fosse preso caso o juiz Sérgio Moro emitisse um mandado de prisão preventiva até a posse dele na próxima terça-feira. Como ele teria foro privilegiado, ele não seria preso com esse termo de posse. Garante a soltura, a liberdade dele e pode ser interpretado como obstrução de justiça por parte da presidente da República. Novamente, imagens ao vivo de São Paulo, você acompanha aqui ao meu lado, são imagens do helicóptero da Rede TV. Vamos ouvir agora o outro áudio que eu chamei em primeiro lugar, do presidente Lula também falando sobre a condução coercitiva, o depoimento dele no último dia 4 de março. Vamos ouvir. Eu acho que o Moro quis fazer o espetáculo antes da decisão daquele negócio que está no Supremo para decidir. A gente nem sabe se é contra ou a favor, mas ele precisava fazer o espetáculo de pirotecnia. É uma referência ao juiz Sérgio Moro, né? E toda a condução coercitiva, ele acusa o juiz, melhor dizendo, de ser midiático. E a gente volta ao vivo, olha, com mais imagens do helicóptero da Rede TV, esse protesto que vem ficando cada vez maior, essa manifestação na Avenida Paulista, né? Vários manifestantes foram até lá espontaneamente indignados, protestar contra a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Então a gente vê que um trecho da Avenida Paulista está bloqueado neste momento e manifestantes aí contra o governo da Dilma Rousseff e contra o presidente Lula também. São imagens ao vivo, manifestações em São Paulo, há manifestações também em mais 3 cidades, em Curitiba, em Belo Horizonte, em Brasília, há um grande protesto em frente ao Palácio do Planalto, um cordão de isolamento foi formado ali pela PM, pelo Exército, há registros de confrontos entre petistas e manifestantes pró-impeachment. Na Paulista, por enquanto, não há registros de confrontos, mas é bom lembrar que há um outro grande protesto marcado para esta sexta-feira, ou seja, depois da manhã, protesto marcado pela base social que dá sustentação ao PT, pelos movimentos sociais e por petistas, por manifestantes que são favoráveis ao governo da presidente Dilma e do ex-presidente Lula. Esse protesto marcado para a próxima sexta-feira e essa manifestação espontânea que não estava programada, mas acontece hoje em repúdio à nomeação do ex-presidente Lula. E olha, a repórter Beatriz Ferretti está em frente ao Instituto Lula em São Paulo e tem mais informações para a gente. Só para entender, o presidente Lula saiu de Brasília hoje, depois de ser nomeado ministro, veio para São Paulo e foi direto para o Instituto Lula se reunir com assessores e auxiliares. Por isso, vamos para lá ao vivo saber mais notícias da repórter Beatriz Ferretti. Beatriz.
Oi, Amanda, boa noite. Eu estou aqui em frente ao Instituto Lula. O Lula que chegou aqui às 4 horas da tarde e até agora está reunido com membros da diretoria do Instituto para discutir questões administrativas. Neste momento, começa uma pequena manifestação de pessoas que estão aqui do outro lado da calçada do Instituto Lula. Eles estão fazendo gritos de ordem contra o ex-presidente Lula aqui. Então, há uma pequena movimentação aqui, um início de manifestação. O advogado do ex-presidente Lula, o Cristiano Zanin Martins, conversou agora há pouco com a imprensa. Ele deu uma entrevista coletiva aqui. Ele disse que não sabe ainda o conteúdo desse grampo telefônico, dessa conversa entre Lula e Dilma, porque saiu recentemente. No entanto, ele disse que foi um momento inoportuno de divulgar esse grampo telefônico no mesmo dia em que Lula foi nomeado ministro da Casa Civil. Durante a entrevista, ele disse que esse fato é muito grave porque é um ato que está estimulando uma convulsão social e isso não é papel do judiciário, segundo ele. Amanda. Muito obrigada, Beatriz. E nós voltamos então com essas imagens ao vivo. Vamos lá do helicóptero da Rede TV, da grande manifestação que acontece neste momento na Avenida Paulista, que é uma das principais vias de São Paulo. Foi a avenida que reuniu mais de 1 milhão de pessoas no último domingo, um grande protesto organizado aí pelos movimentos pró-impeachment. Vamos voltar com a Beatriz Ferretti. O presidente Lula está saindo neste momento do Instituto Lula. Imagens ao vivo. Beatriz. Exatamente, Amanda. Neste momento, o portão aqui do Instituto Lula acabou de abrir, agora está fechando novamente, mas há uma grande expectativa de que o ex-presidente Lula saia neste momento. Há uma grande movimentação agora de imprensa por conta dessa expectativa e também alguns manifestantes aqui do outro lado da calçada, Amanda, estão se manifestando contra o ex-presidente. Olha só, nesse momento, Nil, mostra pra gente. Olha só, o portão está se abrindo novamente. Nós ainda não temos certeza de que o ex-presidente vai sair agora, mas ainda há essa expectativa de que ele saia. A assessoria de imprensa do Instituto não confirmou se o Lula vai falar com a imprensa. No entanto, agora há pouco, o advogado do Lula, o Cristiano Zanin Martins, falou com a imprensa sim. Ele disse que a divulgação desse grampo telefônico foi um fato muito grave. Olha só, neste momento o carro saindo, mas eles não param para falar com a imprensa. Nós percebemos que alguns manifestantes, inclusive, arremessaram pedras contra o carro, também bateram no carro. Então há uma manifestação muito grande aqui das pessoas, Amanda. Então é isso, o ex-presidente acaba de deixar o Instituto Lula e não falou com a imprensa. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Beatriz. Então você acabou de acompanhar essas imagens ao vivo do ex-presidente Lula deixando o Instituto Lula. Ele saiu de Brasília, voltou para São Paulo, estava desde as 4 horas da tarde, reunido com assessores e auxiliares próximos no Instituto Lula, na região central da cidade. Agora saiu, deve estar se dirigindo à sua casa em São Bernardo do Campo. E você acompanha ao vivo aí imagens da manifestação, são imagens do helicóptero da Rede TV, a manifestação que acontece em São Paulo neste momento na Avenida Paulista. Olha como essa manifestação vai crescendo. São pessoas que vão falando, se comunicando por redes sociais, assistem essas imagens, se dirigem espontaneamente à Avenida Paulista, indignadas com a nomeação do ex-presidente Lula para ministro-chefe da Casa Civil. Essa nomeação foi anunciada hoje, pouco depois do meio-dia, pela presidente Dilma Rousseff. Ela, inclusive, deu uma coletiva hoje à tarde e é encarada com repúdio por esses manifestantes. Muitos deles estiveram na Paulista no domingo passado, naquele protesto gigantesco que reuniu mais de 1 milhão de pessoas, segundo a Polícia Militar, 500 mil, segundo o Datafolha, justamente contra o governo da presidente Dilma Rousseff, pedindo o impeachment da presidente e também contra o ex-presidente Lula, né, e erguendo faixas em favor do juiz Sérgio Moro. E toda essa convulsão acontece também porque há poucos instantes o juiz Sérgio Moro suspendeu o sigilo de gravações telefônicas de áudios autorizados pela Justiça de conversas do ex-presidente Lula com diversos interlocutores. Um deles, a presidente Dilma Rousseff. Essa conversa aconteceu hoje à tarde. A presidente Dilma Rousseff disse ao ex-presidente Lula que enviaria a ele o termo de posse como ministro. Por que isso? Porque a posse dele só acontece na próxima terça-feira. Esse termo de posse o protegeria durante esse tempo contra qualquer mandado de prisão preventiva
preventiva expedido pelo juiz Sérgio Moro. Então, essas são imagens ao vivo. A gente volta a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você e a cobertura completa com todos os detalhes. Você acompanha daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, no Rede TV News. Flávia, com você, Obrigada, Nelson. Amanda, obrigada.